Eu nunca imaginei que minha vida pudesse virar de cabeça para baixo tão rapidamente. Por anos, levei uma vida aparentemente tranquila ao lado de Rodrigo, meu marido. Nós nos conhecemos ainda jovens, e, apesar das dificuldades, construímos uma vida juntos. Minha irmã mais nova, Camila, sempre esteve presente. Desde pequenas, éramos inseparáveis, e eu confiava nela como em ninguém. Camila era do tipo que chamava a atenção por onde passava, com sua beleza estonteante e seu jeito leve de falar. Não me incomodava que as pessoas reparassem nela, afinal, ela era minha irmã. O que eu não percebia, porém, era que esse brilho que todos viam também tinha um lado sombrio. Rodrigo, por outro lado, sempre foi o marido aparentemente ideal. Trabalhava duro, mostrava-se carinhoso na medida certa e nunca me deu motivos para desconfiar. Tínhamos uma relação estável, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Mas o destino gosta de pregar peças, e o que parecia ser uma vida comum logo começaria a mostrar suas rachaduras. Foi numa tarde de sexta-feira que percebi algo estranho. Camila me ligou, dizendo que passaria em casa mais tarde para deixar um vestido que havia comprado para mim. Achei gentil, mas estranho, porque ultimamente ela estava distante, alegando estar ocupada com trabalho e novos projetos. Aquela ligação pareceu forçada, como se ela quisesse justificar algo. Quando Rodrigo chegou do trabalho naquela noite, notei um comportamento diferente. Ele parecia mais ansioso do que o normal, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Perguntei se estava tudo bem, e ele apenas respondeu de forma evasiva. Coisas do trabalho, sabe como é. Eu sabia que algo não estava certo. Rodrigo nunca foi de esconder problemas do trabalho de mim. Ainda assim, me forcei a não criar teorias na cabeça. Talvez fosse apenas paranoia minha. No dia seguinte, Camila cancelou um encontro que tínhamos planejado há semanas. Era raro ela desmarcar algo, ainda mais em cima da hora. Quando tentei ligar, ela não atendeu, e Rodrigo também saiu dizendo que precisava resolver algumas coisas no escritório. Pela primeira vez, senti uma pontada de desconfiança, mas a afastei rapidamente. Eles não me dariam motivos para pensar besteiras, certo? Ainda assim, comecei a reparar nos detalhes. As mensagens que Rodrigo apagava do celular, as desculpas frequentes de Camila, os olhares que, em retrospecto, pareciam durar um pouco mais do que o normal. Algo não estava certo, mas eu ainda não tinha ideia do que estava por vir. E foi assim que minha desconfiança começou a crescer. Eu precisava saber a verdade. E, mesmo sem perceber, estava prestes a entrar em um jogo que mudaria minha vida para sempre. Minha intuição dizia que algo estava errado, mas eu não tinha provas. Até então, Rodrigo e Camila não haviam feito nada que eu pudesse confrontar diretamente. No entanto, os pequenos sinais estavam se acumulando, e eu precisava tirar essa história a limpo. Decidi observar com mais atenção. Quando Rodrigo dizia que ia trabalhar até mais tarde, eu verificava sua localização no aplicativo de rastreamento do carro. Ele nunca estava no escritório, mas também não ia para lugares óbvios como bares ou restaurantes. Parecia que ele estacionava em ruas residenciais sem nenhuma explicação. Camila, por outro lado, começou a se distanciar ainda mais. Ela, que costumava me mandar mensagens quase todos os dias, agora respondia de forma superficial e demorava horas para retornar. Aquilo me corroía por dentro, mas eu tentava me convencer de que era apenas a rotina, o cansaço do dia a dia. Foi numa noite de sábado que minha primeira pista concreta apareceu. Rodrigo havia saído dizendo que encontraria alguns colegas para um jantar de negócios. Eu sabia que ele estava mentindo, então resolvi segui-lo. Peguei meu carro, mantendo uma distância segura, e o observei dirigir até um bairro afastado. Ele estacionou em frente a uma casa simples, mas familiar demais para o meu gosto. Quando vi Camila abrir a porta para ele, meu coração quase parou. Eles trocaram um abraço que durou tempo demais para ser apenas algo fraternal. Fiquei ali, no carro, em choque. Meu mundo parecia desmoronar. Meu marido e minha irmã. Eles estavam juntos. Eu queria sair do carro, gritar, confrontá-los ali mesmo, mas algo me segurou. Respirei fundo e decidi que não faria isso. Eles não mereciam ver meu sofrimento, minha dor. Se queriam me trair, que fizessem isso sem saber que eu sabia.
Mas naquele momento, uma coisa ficou clara para mim: eu não seria a vítima dessa história. Voltei para casa com a mente fervilhando. Não consegui dormir. Revivi a cena deles juntos repetidamente. Mas, entre a dor e a raiva, uma ideia começou a tomar forma. Se eles achavam que poderiam me enganar por tanto tempo, estavam muito enganados. Eu iria me vingar, e essa vingança seria fria, calculada e definitiva. Na manhã seguinte, fiz questão de agir como se nada tivesse acontecido. Quando Rodrigo voltou para casa, o cumprimentei com um sorriso. Ele tentou disfarçar o nervosismo, mas eu já sabia demais. Era a hora de começar a bolar meu plano. Camila e Rodrigo haviam jogado comigo, mas agora eu controlava o tabuleiro. E eles nem faziam ideia do que estava por vir. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Fingir que tudo estava normal enquanto sabia da traição foi um desafio. Mas eu precisava manter a calma. Não seria o calor do momento que destruiria aqueles dois. Minha vingança precisava ser perfeita. Comecei a me lembrar de todas as vezes que coloquei minha irmã em primeiro lugar, das vezes que sacrifiquei minhas vontades para ajudá-la. Camila sempre teve um jeito de se vitimizar, e eu caía nas histórias dela como uma tola. Quanto a Rodrigo, ele havia sido meu porto seguro, ou pelo menos eu achava que era. No entanto, a verdade era que ambos me traíram da maneira mais cruel possível. A primeira coisa que fiz foi organizar minhas finanças. Eu sempre administrei bem nosso dinheiro, e a casa onde morávamos estava no meu nome, assim como os investimentos que Rodrigo acreditava serem conjuntos. Ele nunca se preocupou com essas questões, e agora isso jogava a meu favor. Enquanto Rodrigo seguia com suas desculpas esfarrapadas e Camila continuava se afastando, eu fingia que nada havia mudado. Mas nos bastidores, comecei a trabalhar em meu plano. Descobri que Rodrigo tinha feito um empréstimo há alguns meses e que estava pagando as prestações com o dinheiro que eu depositava na conta conjunta. Ele não sabia que eu tinha acesso ao contrato. Foi então que decidi dar o próximo passo. Fiz uma visita inesperada à casa de Camila numa tarde em que Rodrigo disse que estaria em reunião. Ela não esperava me ver ali, pelo jeito que ficou nervosa, sabia que eu poderia descobrir algo. "Você está bem?" perguntei, mantendo a calma. "Sim, claro. Só não esperava uma visita sua hoje", respondeu, sem jeito. "É que senti sua falta, Camila. Você anda tão distante. Pensei que talvez estivesse precisando de alguma coisa." Ela tentou disfarçar, mas seus olhos a entregavam. Era como se ela soubesse que eu sabia, mas ainda estivesse esperando que eu não falasse nada. Antes de sair, dei uma última olhada ao redor. Reconheci um casaco de Rodrigo jogado sobre o sofá. Era a prova que eu precisava para confirmar que ele esteve ali recentemente. Meu sangue ferveu, mas engoli o ódio. Não era a hora de agir por impulso. Ao voltar para casa, comecei a preparar o golpe final. Eles achavam que estavam no controle, mas em breve entenderiam o erro que cometeram ao subestimar quem eu era. Camila e Rodrigo me machucaram profundamente, mas agora eu usaria a confiança cega que ambos tinham em mim contra eles. Era apenas o começo. Minha vingança estava prestes a começar. Agora que eu tinha certeza de tudo, meu foco era fazer com que eles sentissem o mesmo peso da traição que haviam colocado sobre mim. Mas, ao contrário deles, eu não faria nada às escondidas. Eu os destruiria a céu aberto, sem que pudessem escapar. A primeira parte do meu plano foi usar a confiança de Rodrigo contra ele. Naquela noite, enquanto jantávamos, puxei assunto sobre as finanças. Rodrigo estava pensando em investir em algo diferente com aquele dinheiro da conta conjunta. "O que você acha?" perguntei, sorrindo. Ele parecia aliviado, provavelmente por eu estar tão calma. "Claro, meu amor. O que você decidir está ótimo. Confio no seu julgamento." Ri internamente. Ele mal sabia que, enquanto conversávamos, eu já havia transferido todo o dinheiro para uma conta exclusivamente minha. Deixei apenas o suficiente para cobrir as despesas do mês, nada mais. Nos dias seguintes, continuei com minha atuação impecável. Rodrigo estava tão confiante de que eu não desconfiava de nada que começou a relaxar. Em uma dessas noites, ele se atrasou novamente, alegando um compromisso de trabalho. Enquanto isso, fui até a casa de Camila pela segunda vez, dessa vez sem aviso prévio.
Ela não estava esperando, e isso ficou evidente pelo pânico em seu rosto ao me ver. Oi, irmã. Espero não estar interrompendo nada, disse, entrando sem esperar convite. Ela tentou manter a compostura. Claro que não. Eu só estava organizando umas coisas. Respondeu, nervosa. Foi então que vi o relógio de Rodrigo na mesa de centro. Aquele relógio que eu mesma havia dado de presente no nosso aniversário de casamento. Bonito, não é? Comentei, apontando para o relógio. Camila congelou, sem saber o que dizer. Peguei o objeto, examinei-o por alguns segundos e devolvi ao lugar. Não precisava dizer nada mais. O silêncio dela já era suficiente. Antes de sair, deixei um aviso. Camila, você sabe que sempre pode contar comigo, não é? Mas, às vezes, a confiança pode ser uma faca de dois gumes. Pense bem nisso. Ela ficou pálida, e eu saí satisfeita. A próxima etapa seria a mais impactante. Eu faria com que ambos sentissem o peso de cada mentira, de cada traição. A vingança não seria apenas sobre expor o que eles fizeram. Eu queria que perdessem tudo o que construíram em cima das minhas costas. E isso começaria muito em breve. Depois daquela visita, eu sabia que Camila estava desconfiada. Sua expressão na despedida havia me dito tudo. Já Rodrigo, com a confiança cega que tinha em mim, continuava agindo como se nada estivesse errado. Era um tolo, e isso só facilitava as coisas para mim. Nos dias seguintes, comecei a colocar as peças finais do meu plano em ação. Primeiro, movi a papelada necessária para transferir nossa casa para o nome de outra pessoa, uma amiga de confiança que sabia da minha situação e aceitou ajudar. Rodrigo nunca prestava atenção nesses detalhes, então não percebeu que agora vivia em uma casa que já não era nossa. Depois, liguei para o chefe dele. Eu sabia que Rodrigo estava usando o nome da empresa para justificar suas saídas, e sabia que isso não seria bem visto. Não precisei dar muitos detalhes, apenas o suficiente para que começassem a investigá-lo. O golpe mais certeiro, porém, foi com Camila. Eu sabia que ela estava investindo na reforma de uma casa para alugar, e sabia também que estava endividada. Fiz uma visita ao banco onde ela tinha um empréstimo. Usando um contato que havia feito há anos, consegui informações suficientes para comprar a dívida. Agora, tecnicamente, ela devia dinheiro a mim. Naquela noite, sentei no sofá da sala e esperei por Rodrigo. Ele chegou tarde, como de costume, mas parecia distraído. Como foi o dia? Perguntei casualmente. Cansativo, respondeu, largando a pasta sobre a mesa. Eu ri. Não consegui evitar. O som do meu riso fez com que ele parasse e me encarasse. Algum problema? Perguntou, desconfiado. Nenhum, querido. Só acho engraçado como as pessoas podem ser cegas. Antes que ele pudesse responder, fui até a mesa e larguei uma pasta de documentos diante dele. Ele abriu, confuso, e começou a folhear. Dentro estavam as provas da traição, os papéis que mostravam que ele já não tinha direito sobre a casa e os relatórios da investigação de sua empresa. Você destruiu a nossa vida, disse, friamente. Agora é minha vez de retribuir. Ele ficou pálido. Tentou argumentar, mas eu não estava interessada em ouvir. Subi as escadas e fui direto para o quarto. Naquela noite, enquanto ele dormia no sofá, comecei a me preparar para o confronto final com Camila. Ela ainda não fazia ideia de que sua situação financeira estava em minhas mãos. Mas isso mudaria muito em breve. Eles destruíram minha confiança, minha paz, e agora pagariam por isso. E eu não sentiria um pingo de remorso. Na manhã seguinte, fui até a casa de Camila. Sabia que ela estaria lá, tentando reorganizar a bagunça da reforma. Quando abri o portão e entrei, ela me viu e ficou visivelmente desconfortável. Oi, Camila. Precisamos conversar. Minha voz era firme, e o tom não deixava espaço para discussões. Ela tentou disfarçar o nervosismo. Claro. Irmã. Sobre o que é? Sentei-me no sofá, calmamente, enquanto puxava de dentro da bolsa uma pasta com todos os documentos relacionados à dívida que ela tinha no banco. Abri e deixei na mesa de centro. Sobre isso, disse, apontando para os papéis. Camila pegou os documentos com mãos trêmulas e começou a ler. Quando entendeu o que estava acontecendo, levantou os olhos para mim,
chocada. Você comprou minha dívida? Perguntou, incrédula. Comprei. Respondi friamente. Afinal, quem melhor para controlar sua vida financeira do que a irmã mais velha que você tanto ama? Ela tentou argumentar, mas eu a interrompi. Por anos, eu fiz de tudo por você, Camila. Ajudei você em momentos difíceis. Estendi a mão quando ninguém mais o faria. E como você retribuiu? Deitando com o meu marido. Ela ficou em silêncio, a culpa estampada em seu rosto. Eu me levantei, mantendo o controle. Você achou que poderia sair impune? Que eu jamais descobriria. Pois agora as coisas mudaram. Esta casa, ela nunca será sua. Seus sonhos dependem de mim. Camila tentou se justificar, lágrimas começando a escorrer. Eu cometi um erro, mas, por favor, não faça isso comigo. Não tem por favor. Camila. Você fez sua escolha. Agora é hora de lidar com as consequências. Deixei-a ali, sozinha, sentindo o peso das decisões que tomou. Quando voltei para casa, Rodrigo estava à minha espera. Ele havia tentado ligar para Camila, mas aparentemente ela não quis atender. O que você fez? Ele perguntou, desesperado. Apenas devolvi o que vocês me deram. Dor, traição, humilhação. Agora é minha vez de assistir enquanto vocês perdem tudo. Ele tentou argumentar, mas era tarde demais. Saia da minha casa, Rodrigo. Você não tem mais nada aqui. Naquele momento, vi o desespero em seus olhos. Rodrigo percebeu que havia perdido não apenas a mim, mas também tudo que achava que controlava. Eu estava livre, finalmente. E eles estavam pagando o preço de sua traição. Mas ainda havia um último ato a ser cumprido. A minha vitória não seria completa até Camila e Rodrigo estarem completamente arruinados. Os dias seguintes foram de pura satisfação. Eu observava à distância enquanto Camila e Rodrigo enfrentavam o caos que eu havia deixado em suas vidas. Ele perdeu o emprego depois que sua empresa descobriu as irregularidades cometidas em nome das reuniões de trabalho. Camila, por sua vez, não tinha como sustentar a reforma da casa. Sem dinheiro e sem apoio, estavam afundando lentamente. Mas eu ainda tinha uma última carta na manga. Convidei ambos para um encontro, no mesmo restaurante onde Rodrigo costumava me levar antes da traição se tornar rotina. Eles chegaram, relutantes, mas sabiam que não podiam ignorar meu convite. Quando os vi sentados juntos, senti uma pontada de ironia. Ali estavam eles, unidos pela miséria que causaram, e eu estava prestes a dar o golpe final. Sentei-me à mesa com um sorriso discreto. Obrigada por virem. Não vou tomar muito do tempo de vocês, comecei, sem esconder a ironia na voz. Rodrigo olhou para mim, exausto. O que você quer? Já tirou tudo de nós. Eu ri suavemente. Não, Rodrigo. Eu apenas devolvi a vocês o que merecem. Mas não se preocupem, tenho algo especial para encerrar tudo isso. Coloquei sobre a mesa um envelope. Camila, curiosa, pegou o primeiro. Quando abriu, sua expressão foi de puro desespero. Não. Isso não pode ser verdade. Rodrigo tomou o envelope de suas mãos e começou a ler. Eram os papéis comprovando que, graças às dívidas de Camila e às irregularidades de Rodrigo, a casa de nossa família, a que ainda pertencia aos nossos pais antes de passarem, agora estava em meu nome. Vocês acharam que poderiam destruir a minha vida sem consequências? Agora vocês não têm nada. Rodrigo tentou argumentar, mas sua voz estava fraca. Isso era da nossa família. Como pôde fazer isso? Eu me levantei, olhando diretamente para os dois. A família vocês destruíram no dia em que decidiram me trair. Agora, tudo que resta é meu. Deixei o restaurante com a sensação de missão cumprida. Não havia remorso, não havia arrependimento. Eles colheram o que plantaram, e eu segui em frente com minha vida, livre das mentiras e da traição. Meses depois, eu já havia refeito minha vida. Investi em novos projetos, conheci pessoas que realmente me valorizavam e construí uma paz que antes parecia impossível. Rodrigo e Camila, soube que estavam lutando para sobreviver, mas isso já não me importava. Minha vitória foi completa. Eles perderam tudo, enquanto eu ganhei algo muito mais valioso, minha liberdade e minha força. E, pela primeira vez em anos,
Eu me sentia verdadeiramente feliz.